E boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cogito. Estamos na 6ª temporada desta série de conhecimento e hoje é o 4º episódio. Para quem conhece o Cogito já sabe que às quartas-feiras temos sempre uma discussão online sobre ideias de longo alcance e às quintas-feiras, até o final de novembro, temos aqui um ciclo de Masterclass que se inicia hoje e que vai até o dia 25 de novembro, se não me falha a memória. Convém lembrar também de que estão abertas inscrições para a Academia 24, que é um projeto que vai decorrer aqui também no Aquário Vasta Gama, num fim de semana, onde vocês vão ter a capacidade de desenvolver os vossos talentos criativos e, sobretudo, divertir-se muito, porque a criatividade pede muito daquilo que é a energia intrínseca. Estão abertas as inscrições, podem consultar o nosso site, cogito.pt, para obterem mais informações. Mas hoje temos aqui connosco o professor Filipe Duarte Santos. Muito obrigado, professor. Acabou de chegar de Bruxelas só para vir ter connosco. Muito obrigado por isso. O professor é um professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ele é geofísico e é claramente uma das pessoas que sabe mais sobre alterações climáticas em Portugal. E esse é o tema da nossa conversa hoje. Professor, muito obrigado. Tenho um grande prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite. Tenho muito gosto de participar neste programa, que é dedicado ao conhecimento. Não é? Exatamente, essa é a ideia. Antes de entrarmos na nossa conversa séria, eu queria só começar aqui com uma petite histoire, que é para esclarecer muitas das pessoas que nos acompanham e que colocam esta dúvida, que é, no espaço mediático, a dada altura, o termo usado era global warming, aquecimento global. E depois, a dada altura, no espaço mediático, passou-se a usar a expressão alterações climáticas. Isto coincidiu, ou não, essa é a minha pergunta, com a ascensão do antigo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Esta mudança de nomenclatura foi uma pressão política ou foi uma opção científica? Bom, é uma mudança que, do ponto de vista científico, não existe. O fenómeno que estamos a viver na Terra é um aumento, uma intensificação, um aumento do efeito estufa, que é uma coisa que é bastante conhecida e que foi descoberta por Joseph Fourier, um físico e matemático francês, em duas comunicações que fez, duas memórias para a Academia das Ciências, em 1824, por volta dessa data. E, portanto, o efeito estufa resulta da presença de gases com efeito estufa na atmosfera, ou seja, gases que absorvem a radiação infravermelha, e se houver mais gases com efeito estufa, a temperatura média da atmosfera à superfície sobe, se houver menos gases com efeito estufa, ela desce. Felizmente, temos gases com efeito estufa na nossa atmosfera, porque se não tivéssemos, a temperatura, em lugar de ser de 15 graus Celsius, a temperatura média global da atmosfera à superfície, em lugar de ser 15 graus Celsius, seria menos 18. E, portanto, não estaríamos aqui, não é? Quer dizer, a Terra era gelada e portanto, é muito importante ter esses gases. E foi isso que aconteceu há 25 mil anos, no período da Idade do Gelo? Não, quer dizer, houve sempre quantidades muito significativas de gases com efeito estufa, o principal dos quais é o dióxido de carbono, e que é essencial à vida, porque, enfim, das invenções, digamos assim, entre aspas, mais notáveis da vida é a fotossíntese, e a fotossíntese converte a energia radiante solar em energia química, não é? E, portanto, em moléculas que são essencialmente açúcares e outras, e que nós depois ingerimos, e esse processo, o que medeia esse processo é precisamente o dióxido de carbono na atmosfera. Quer dizer, o carbono que a planta acaba por processar e incorporar é o carbono do dióxido de carbono, do CO2. Portanto, o dióxido de carbono é nosso amigo, convém dizer isso. É fundamental. Não podemos ter muitos amigos. Agora, o que acontece é que a sua concentração na atmosfera pode subir ou descer e nós temos estado a fazer com que ela suba muito. Ok. O que é que está a provocar o aumento do dióxido de carbono na atmosfera? Bom, é essencialmente o nosso paradigma energético, é o facto de que desde a Revolução Industrial, de volta a 1750, já se utilizava o carvão, mas depois com a descoberta da máquina a vapor, essencialmente, essa utilização do carvão passou a ser muito
mais intensa em Inglaterra, até porque o carvão extraía-se das minas, as minas estavam cheias de água, era preciso tirar a água das minas e, portanto, a máquina era a máquina de vapor, permitia tirar essa quantidade, esse excesso de água. Bom, e a seguir ao carvão veio o petróleo, e depois do petróleo veio o gás natural. E atualmente, e nos últimos 50 anos, 80% das fontes primárias de energia a nível mundial são os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural. Portanto, Não há dúvidas. E, portanto, tudo o que é desenvolvimento social e económico depende da energia, porque nós somos consumidores intensivos de energia. Não éramos antes da Revolução Industrial, não é? Havia a força dos músculos, não é? Dos animais, do vento, mas era muito limitado. Está a ver? Agora não, relativamente a esse período, utilizamos per capita e por ano muito mais energia do que nessa época. E tudo isto é baseado nos combustíveis fósseis. Quer dizer, há outras formas de energia, mas são contribuições bastante menores. Quer dizer, uma delas é a biomassa, que ainda muitos milhões de pessoas no mundo utilizam a lenha, não é? A lenha para cozinhar, não é? Certas povoações que ainda fazem isso. E depois também temos, no outro extremo, digamos assim, temos a energia nuclear e temos as energias renováveis modernas. E modernas, porque é que eu digo modernas? Porque a biomassa, a lenha, é uma forma que nos acompanhou desde sempre, não é? Como espécie humana, mas as modernas que são, essencialmente, a solar e a eólica, e também a geotérmica, a energia das ondas, enfim, há muitas outras, mas são principalmente a solar e a eólica. E, portanto, alterações climáticas é aquecimento global, aumento da temperatura e... Sim, quer dizer, portanto, as alterações climáticas, este tipo de alterações climáticas que nós provocamos, enfim, há muitas pessoas que, enfim, não têm feito o possível para que isto não se diga, não é? Mas efetivamente é assim. São algumas atividades humanas que lançam para a atmosfera estes gases com efeito de estufa, enfim, de uma forma inadvertida, não é? Quer dizer, durante muitos anos nós não sabíamos que tinha esta consequência. Nós, quer dizer, enfim, durou bastante tempo e essas coisas só começaram a ficar muito claras por volta dos anos 70, 80. Mas, portanto, as alterações climáticas de que estamos a falar resultam da intensificação do efeito de estufa e caracterizam-se por um aumento da temperatura média global à superfície e por outros aspectos, não é? Outros efeitos, como seja uma maior intensidade e frequência de eventos extremos, de ondas de calor e também, no que respeita à precipitação, eventos extremos, ou seja, chuvas muito intensas em intervalos de tempos curtos, que provocam inundações, mas também secas, como aquela que estamos a assistir e que assistimos em praticamente toda a Europa, mas que, enfim, agora está debelada na maior parte da Europa, mas persiste de uma forma muito intensa ainda na Península Ibérica e em outras regiões do sul da Europa. Porque o aumento da temperatura faz com que haja mais evaporação, logo havendo mais evaporação há mais precipitação e também tem impacto também nos ventos. Exatamente. Portanto, cria aqui Exatamente. Há digamos, estes extremos são compostos, não é? Digamos, portanto, quando temos este aumento da temperatura favorece as secas em algumas regiões, mas depois, como devido à evaporação da água e também à evapotranspiração, ou seja, das plantas, não é? Tudo isso faz com que haja muito mais vapor de água na atmosfera, vapor de água esse que é transportado pela circulação geral da atmosfera e que naqueles sítios onde chove vai chover quantidades brutais, mas que não é naqueles sítios em que há uma seca. Exatamente. Desde há quanto tempo é que nós temos dados fiáveis que nos permite medir a evolução do clima? Essa é uma excelente pergunta. De um modo geral, temos dados mais fiáveis no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Portugal foi um dos países que teve séries meteorológicas, séries climáticas mais cedo, com uma estação que ainda existe no Jardim Botânico, em Lisboa. Sim. Desde cerca de
1850, por volta dessa data, foi também a data em que se instalou pela primeira vez, aqui relativamente perto, em Cascais, um marégrafo. Tudo isto devido a um infante Dom Luís, que era uma pessoa esclarecida e que, enfim, financiou estas investigações, quer dizer, este conhecimento. E, portanto, os dados sistemáticos, não é? Havia dados isolados, não é? Pessoas que iam, por exemplo, à Madeira, não é? Relatos, não é? Por exemplo, o Darwin esteve na Madeira. Sim, quando esteve na Madeira fez medições de temperatura, não é? Mas de uma séries forma contínuas, sistemática. só a partir de meados do século XIX e, como digo, sobretudo no hemisfério norte, em alguns países, e depois no hemisfério sul. Bom, e agora o mundo está completamente coberto de uma rede de estações. Portanto, estamos a falar de meteorológicas. 150 anos, que remete para o início da Revolução Industrial, mais ou menos. O que é que aconteceu neste período? Como é que a temperatura evoluiu? Mas já agora, dizer uma coisa, quer dizer, o facto de não haver medições diretas não impede que haja conhecimento sobre o clima de passado. Certo, não é? claro. E aí assim temos metodologias para, através de procuradores, não é? Em inglês proxy, de procuradores de reconstituir qual foi o clima passado. Mas, portanto, a pergunta era o que é que nós concluímos. Como é que isto evoluiu? Que dados é que temos seguros que nos permitam fazer afirmações perentórias? Bom, antes talvez de responder, de dizer que em relação à concentração do dióxido de carbono, que eu falei há pouco, de meados do século XVIII, portanto, da Revolução Industrial, a concentração já aumentou de 50%. 50%. Ok. O que é bastante significativo. 280 partes por milhão em volume para 420 é o valor atual. Ok. Enfim, aproximadamente. Já é um bocadinho maior de 420. Mas, agora, no que respeita à temperatura, a temperatura aumentou desde essa época, a temperatura média global da atmosfera à superfície, e não é uma coisa fácil de fazer esse cálculo, porque é preciso ter em conta as séries de temperatura de todas essas estações que são acreditadas, não é? São certificadas pela Organização Meteorológica Mundial, que é uma agência das Nações Unidas, e aí conclui-se que a temperatura média global da atmosfera à superfície já aumentou de 1,1 grau Celsius, e o Acordo de Paris preconiza, recomenda vivamente que não se ultrapasse 1,5, mas sendo 1,5 impossível, 1,5 em 2 graus. 2050, não é? Quer dizer, não ultrapassar 1,5, quer dizer, portanto, para sempre. que a temperatura atinja um valor máximo, não é? Um aumento máximo de 1,5 e depois começa a decrescer. Ok? Ok. Mas esse valor é 1,5. O que é que está a acontecer? A progressão é aritmética ou é geométrica? Não, quer dizer, a progressão, quer dizer, há uma variabilidade para além de digamos, quer dizer, há uma variabilidade intrínseca, portanto, a temperatura média da atmosfera não varia de uma forma contínua, não é monotónica, não é? Quer dizer, é um zigue-zague, mas é um zigue-zague que está a subir, não é? Bom, quer dizer, aquilo que é exponencial é a concentração. Eu estou a dizer isto porque o aumento da densidade populacional tem sido geométrico. Nós, no final da Segunda Guerra Mundial, éramos 3 mil milhões de pessoas no planeta, hoje somos quase 8 mil milhões, portanto, tem sido um crescimento. Sim. Portanto, o que eu quero perceber é se o agravamento das condições climáticas estão mais ou menos alinhadas com o crescimento da população. Sim, o crescimento da população está relacionado com aquilo que está a passar-se no clima, mas a razão é fundamentalmente esta, é que a nossa principal fonte de energia são os combustíveis fósseis. Há também outra contribuição, que é as alterações no uso dos solos, esta é a palavra técnica. Ok, como assim? Que é essencialmente a desflorestação, não é? Ou ok. desmatamento, se quisermos claro. dizer no português do Brasil. É a nossa fábrica de transformação de dióxido de carbono em oxigênio, são as florestas, não é? Quer dizer, o abater de uma floresta, não é? Quando a floresta, as árvores caem, não é? Deixam de estar verticais, as árvores morrem, as folhas das plantas, não é?
as folhas acabam por se degradar e essa degradação emite dióxido de carbono para a atmosfera e, além disso, deixamos de ter um sumidor potentíssimo, não é? Mas é sobretudo essa degradação é que emite grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Mas se nós apostássemos intensivamente na florestação, isto poderia ser uma resposta para o problema? Podia ser uma resposta para o problema, mas tínhamos que ter em conta que, com uma população que já são cerca de 8 mil milhões de pessoas no mundo, temos que ter também atenção à questão da segurança alimentar e, evidentemente, aí temos que ter solos, não é? Quer dizer, esse é um dos principais problemas enfim, do presente e do futuro, é a questão dos solos, não é? Quer dizer, porque os solos também armazenam de carbono, não é? E, portanto, são um sumidor de carbono. O professor está-nos aqui a trazer um problema que, na prática, é 1,1 graus em 150 anos. 1 grau, a variação de 1 grau para qualquer um de nós é mais um casaco ou menos um casaco. Pois, Portanto, as pessoas têm uma certa dificuldade em perceber como é que isto é assim tão grave, não é? Pois, como é que convencemos as pessoas deste problema? Bom, eu acho que as pessoas não têm, mas quer dizer, as pessoas certamente que começam a sentir que há algo diferente, não é? No clima, e muitas pessoas têm essa percepção. Por exemplo, este ano temos tido temperaturas temos tido ondas de calor, não é? Houve ondas de calor em várias regiões do mundo, são mais frequentes. E tudo isto com 1,1 grau, não é? Porque, repare, sim, diga. Há uma coisa talvez que ajuda a perceber, é o seguinte, é que o que causa o aumento do efeito de estufa é o facto de que existe um excesso de energia térmica no sistema Terra. Ok. E esse excesso de energia é gigante. Quer dizer, é difícil estar a comunicar isso, mas para terem uma ideia, é uma quantidade de energia por ano que está a mais. Não é? No sistema Terra, que é maior do que a energia toda que a humanidade consome num ano. Não é? Portanto, se nós somarmos a energia toda, a energia elétrica, não é só elétrica, não é? Que nós consumimos em Portugal, mas também a energia dos combustíveis fósseis, enfim, todas as formas de energia de cada país, se somarmos isso tudo, a quantidade de energia, essa quantidade de energia é menor do que esse excesso de energia que anualmente o sistema Terra absorve devido ao facto de estarmos a encher a baixa atmosfera, ou seja, a troposfera, com essencialmente o dióxido de carbono e também o metano. Okay. De maneira que... agora, o que é que acontece a todo esse excesso de energia? 93% vai para aquecer o oceano. Portanto, o oceano é fundamental neste processo. E todos nós sabemos que consome-se mais energia para aquecer a água do que para aquecer o ar. Certo. O ar aquece, gastando menos energia do que a água. Exatamente. Portanto, 93% desse excesso de energia vai para aquecer o oceano. E depois resta outra parte, que vai para a atmosfera. Portanto, esse aquecimento do oceano é por aquecimento solar ou é, por exemplo, por degelo das calotes polares? Não, quer dizer, é o aquecimento, quer dizer, é o aumento da temperatura, sobretudo das camadas superficiais do oceano. Okay. Não é? Certo. Através do Sol. Nós também temos dificuldade em sentir isso, mas isso observa-se na costa de Portugal, não é? Se fizermos a média das temperaturas ao longo do ano, essa média subiu. Não é? E subiu cerca também de 1 grau, desde 1900, por exemplo. Aqui há medições. E não é só a camada superficial que aumenta, mas também depois aquilo propaga-se em profundidade. Certo. E o oceano é muito profundo, não é? Então, tem uma profundidade média de cerca de 4 km, portanto, leva muito tempo, porque a condução do calor na água é lenta, é difícil. E depois, devido a esse aquecimento, não é? Devido a esse aquecimento da água do mar, sobretudo à superfície, há uma dilatação térmica, não é?
E essa dilatação térmica, associada ao degelo dos glaciares das montanhas, não é? As estações de esqui têm dificuldades hoje em dia, não é? Porque têm menos neve. Portanto, o degelo dos glaciares das montanhas e o degelo das calotes polares, portanto, essencialmente da Groenlândia e da Antártida. Ainda lá há muita neve, não é? Mas, quer dizer, começa... o volume está a diminuir, tudo isso aumenta o nível do mar. Claro. E isso é outra consequência das alterações climáticas, está a ver? Sobretudo para países ribeirinhos como nós, como Portugal. Exatamente, quer dizer, nós temos... Quer dizer, o nosso problema é sobretudo a erosão. A erosão costeira, que não tem a ver com a subida do nível médio do mar. O nível médio do mar já subiu qualquer coisa como 20 centímetros, um pouco mais do que 20 centímetros. Mas isso nota-se muito, por exemplo, olha, neste ciclone, no Ian, que atingiu a Flórida, e, portanto, 20 centímetros é significativo já. Mas no fim do século, se as coisas continuarem, quer dizer, se continuarmos com esta dependência nos combustíveis fósseis, em vez de 20 centímetros, já é próximo de 1 metro, 80 centímetros, 60 centímetros. Não é? A resposta do mundo a esta situação, a esta catástrofe, são os Acordos de Paris de 2015. Não é? A questão é, portanto, os Acordos de Paris pressupõem um controle da temperatura para que ela não passe acima de 1,5. Mas isto é um comboio a andar, não é? Não se pode travar de repente. Há um roulement que funciona. Se nós nos portássemos muito bem e se conseguíssemos fazer aquilo que tínhamos a fazer, o que é que iria acontecer ao aquecimento? Iríamos continuar sempre, parava o aquecimento, a subida, o aumento da temperatura parava de imediato ou continuava a crescer mais um? Não, continuava a crescer, porque, está a ver, um dos problemas é que o tal dióxido de carbono, que é muito importante, e que também serve para fazer cerveja, não é? Está a ver? Quer dizer, tudo coisas, tem coisas muito coisas boas. saborosas. O tal dióxido de carbono permanece durante muito tempo na atmosfera. Okay. E já o metano não. O metano, passado cerca de 20 anos, é decomposto e portanto, deixa de ter um efeito, digamos, como gás de efeito de estufa, deixa de existir. Mas o dióxido de carbono não, persiste séculos, está a ver? Há uma parte do dióxido de carbono que, sei lá, quando a gente faz uma fogueira, por exemplo, aquele dióxido de carbono que é emitido, há uma parte que poderá ser absorvida por umas plantas que estejam ali, ou por umas árvores, ou pelo oceano, não é? Dissolve-se no oceano. Mas depois há outra parte que dá voltas e voltas e voltas ao planeta e tal. E, portanto, demora muitíssimo tempo. Portanto, o sistema é como se fosse quase que um comboio com travões muito fracos, não é? Quer dizer, se a gente começar a travar, ele vai levar imenso tempo a parar. Este era o cenário onde íamos portar bem, mas muito provavelmente não nos vamos portar bem. Um dos países mais importantes nesta jogada, os Estados Unidos, pouco depois dos Acordos de Paris, eles saíram do Acordo de Paris. Felizmente agora voltaram, mas é uma instabilidade e estes processos. O que é que vai acontecer, na sua opinião? Ouça, a questão das alterações climáticas é realmente uma questão que revela muito bem as profundas desigualdades que há no mundo. Está a ver? É uma coisa que amplifica essas diferenças, essas desigualdades. Para dar um exemplo concreto, os Estados Unidos, neste momento, não são o maior emissor de gases com efeito de estufa, o maior emissor é a China. Mas, se formos ver as emissões históricas, ou seja, as emissões que cada país fez durante a sua história, os Estados Unidos são de longe aquele que, historicamente, os países mais desenvolvidos, portanto, os países mais ricos é que poluíram mais. Lá está a tal relação que resulta de que 80% das fontes primárias de energia, desde a Revolução Industrial, são combustíveis fósseis. Não é? E, portanto, os países que são mais vulneráveis são os países que têm uma economia que depende mais da agricultura. A agricultura é mais vulnerável, não é? Porque se nós tivermos um ano de seca, ou tivermos cheias tremendas, ou ondas de calor muito graves, isso prejudica muito a agricultura. Se o país for bastante industrializado, quer dizer, importa, digamos,
faz importação de alimentos, enfim, a agricultura não tem um peso muito grande, mas os países que têm maior dependência na agricultura são aqueles que são mais vulneráveis às alterações climáticas e esses são os que contribuem menos para o problema. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto, Moçambique, por exemplo, não é? Um país de língua portuguesa cujas emissões são baixíssimas, não é? Menos de 30% per capita do que os Estados Unidos, mas são um país extremamente vulnerável por causa dos ciclones tropicais, por causa de terem uma longa costa baixa. Mas para tentar haver alguma justiça nisso, criaram-se as cotas de carbono. É um sistema que funciona? Não, cotas, quer dizer, não, quer dizer, cotas da emissão de carbono. No âmbito do Acordo de Paris, e isso é que distingue o Acordo de Paris, é uma das principais distinções em relação ao Protocolo de Kyoto, foi que o Acordo de Paris é inteiramente democrático, no sentido de que, falando primeiro do Protocolo de Kyoto, o Protocolo de Kyoto havia dois grupos de países, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E os países desenvolvidos tinham o compromisso, não é, de reduzir as suas emissões. Bom, e no Acordo de Paris, penso que se evoluiu para uma situação diferente, em que todos os países foram convidados, e todos os países acederam a esse convite, de fazerem aquilo que se chama uma INDC, Intended National Determined Contribution, portanto, uma contribuição nacionalmente determinada e voluntária para a redução das suas emissões. E também o que é que tencionava fazer em relação à adaptação às alterações climáticas, porque as duas principais respostas é a adaptação, adaptarmos a um clima diferente, no caso de Portugal, um clima mais seco, mais seco e mais quente, e depois a mitigação, ou seja, que é a palavra técnica, que é a redução das emissões. Portanto, todos os países fizeram um documento oficial, que apresentaram nas Nações Unidas, na Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, com a sua proposta. E quer dizer, do conjunto dessas propostas é que nasceu a possibilidade de cumprir estes limites de 1,5 grau e 2 graus. Agora, o problema é que estes compromissos não são vinculativos. Quer dizer, se um país não cumpre... Exato. O que acontece a quem não cumpre? Não, exatamente. Não há consequências, há simplesmente, digamos que, um desconforto desse país, porque os outros países apontam e, bom, então, quer dizer, como é que é? É o chamado free rider, não é? Cumprir custa, não é? Tem custos. Cumprir obriga a redução de emissões, obriga, se calhar, a um crescimento menores da economia e, portanto, qual é que é a motivação dos países para serem cumpridores? Bom, quer dizer, a questão da economia é uma questão que começa a ser, digamos, difícil de justificar. Tem sido um dos aspectos que é muito referido, é que esta transição energética diminui, digamos que o crescimento económico, ou prejudica o crescimento económico. Mas o facto é que as novas tecnologias das energias renováveis têm preços, os preços baixaram de uma maneira impressionante. Por exemplo, o fotovoltaico, desde 1960 até agora, o preço das células baixou de mil vezes. Quer dizer, é uma coisa extraordinária. É impressionante. Portanto, quer dizer, é de longe a energia mais barata para a eletricidade. Para a eletricidade, exato. Não é? Porque depois, quer dizer, um veículo com motor de combustão interna temos que encontrar gasóleo, não é? Ou gasolina, portanto é uma coisa diferente. Mas no que respeita à eletricidade, bom, e as células fotovoltaicas têm o problema da intermitência, não é? Mas o presidente da EDP diz de uma forma muito clara de que só vão investir em renováveis por uma razão, que é mais barato. Pois, exato, é mais barato. É mais barato. Portanto, e tem havido incentivos para fazer isto. E o país que está a fazer maior esforço neste sentido, eu penso que é importante mencionar isto, é a China. Na China, neste momento, a geração de energia elétrica fotovoltaica ultrapassou a eólica.
E o norte da China tem desertos e vão cobrir os desertos De painéis solares. fotovoltaicos. Nos países ocidentais há uma grande discussão. Não vamos pôr aqui painéis solares e tal, vamos pôr... Sabe como é que fazem na China? A China é uma ditadura, eles mandam e acontece. Não, mas quer dizer, eles não põem nos sítios planos, nos sítios que podem ser utilizados para a agricultura, põem nas encostas. Ok, claro. Quer dizer, é como se os montes ficam metálicos. Claro. Quer dizer, é realmente impressionante. Pode-se dizer assim, mas eu não gosto de ver montanhas metálicas, não quero montanhas metálicas no meu país, porque é uma coisa feia. Okay. Não é? Mas quer dizer, há sempre um trade-off, não é? Que nós temos que decidir, enfim, aquilo que achamos que é melhor para nós e para o futuro, sobretudo para o futuro. Agora, o que aconteceu nos últimos tempos, nos últimos meses, é que quando se esperava que fosse a ciência a dar a grande resposta para a transição energética, afinal parece que é a guerra da Ucrânia que está a forçar a transição energética e, portanto, é a componente política. Isto é um bocadinho cínico, não é? No mínimo, não é? Mas está a acontecer. A transição energética está a acelerar. Sim, é complexo. Na minha opinião, a situação é muito complexa e, enfim, tem aspectos terríveis, deploráveis. É evidente, claro. Verdadeiramente deploráveis. Mas repare, quando estávamos em 2020, muitas pessoas diziam, vamos habituar-nos a viver de uma maneira diferente, a Covid-19 veio-nos apresentar, enfim, outro estilo de vida, as cidades têm, digamos que, temos a possibilidade de ter outra empatia com a natureza, não é? E as emissões de gases com efeito de estufa baixaram a nível mundial de cerca de 6%, foi a maior quebra da história. Ok. Mas já subiram. Já subiram. O trânsito já está pior que antes da pandemia. E certamente que haverá pessoas que estão a ouvir-nos que viajaram e viram nos aeroportos, não é só de Lisboa, mas Lisboa é realmente um caso excepcional, não é? Que viram o número de pessoas, não é? Quer dizer, que há nos aeroportos e nos aviões. Quer dizer, agora há menos aviões, mas estão cheios e as pessoas estão desejosas de voltarem a viajar. Portanto, em relação à guerra, de facto, a União Europeia, que não produz muitos combustíveis fósseis, tem ainda alguns, Noruega, Escócia, portanto, Reino Unido, a Polónia, carvão, a Alemanha, mas, enfim, não é assim muito. O gás natural é muito limitado, vai certamente acelerar a sua transição, mas neste momento o que se passa é que há uma procura de petróleo e de gás natural e de carvão enorme. Quer dizer, o carvão, que é dos três aquele que emite mais CO2 para a atmosfera relativamente à geração da mesma quantidade de energia, não é? O carvão vai ser um ano, quer dizer, este ano de 2022 vai ser um ano em que a quantidade de carvão que se gastou no mundo é brutal, não é? Quer dizer, corresponde ao passado. De maneira que é muito difícil prever exatamente aquilo que vai acontecer, mas é provável que, pelo menos na Europa, essa transição se faça. Outra coisa que está a acontecer é que isto, para os países produtores de petróleo, é uma bonança, não é? Porque o preço, quer dizer, está a aumentar e está a ver, é como se uma pessoa vendesse um produto qualquer. Mas não é esta ideia de que o petróleo, quanto mais caro for, melhor a longo prazo, porque isso vai favorecer a transição energética? Desculpe, não percebi bem. Esta ideia de que quanto mais caro for o petróleo, melhor, porque isso beneficia os outros tipos de energias, tornam-se mais acessíveis e, portanto, a transição energética pode ser mais rápida. Quer dizer, repare, o que acontece é que continua a haver uma apetência enorme para as pessoas comprarem ações de carvão, petróleo e gás natural. E porquê? Porque a probabilidade de terem lucros fabulosos é grande. É grande, nesta altura. E, portanto, há uma tendência que tem sido impulsionada pelas Nações Unidas, mas também pelo Acordo de
Paris, enfim, por várias instâncias, uma tendência para que os bancos não invistam, não é, em novas explorações de combustíveis fósseis. Mas, na prática, utilizam-se os esquemas mais fabulosos para conseguir tornear. Mas nós perdemos aqui um bocadinho numa pergunta essencial, que é o futuro. Como é que o professor vê, como é que tudo isto vai evoluir? Quais é que são as energias do futuro? Isto é um mix, é um cocktail, é um hidrogênio? O nuclear é uma opção ou não é uma opção? Qual é que é a sua Bom, projeção? eu disse há bocado que isso é um artigo muito interessante, quer dizer, eu disse isto, eu referi-me a um artigo recente em que eles fazem uma análise do custo das várias energias nas últimas décadas e fazem uma análise do preço, como é que evoluiu. E enquanto que os painéis fotovoltaicos, o seu preço baixou de uma maneira absolutamente extraordinária, e a eólica também baixou, a nuclear subiu. E o carvão, o petróleo, o gás natural estão estáveis. Portanto, está a ver? Quer dizer, a única que realmente desceu de uma maneira brutal é a solar fotovoltaica. Porquê? Também vale a pena dizer porquê. Certo. Porque, devido à investigação científica em física do estado sólido. Claro. Não é? Portanto, aquelas... as wafers, não é? Células de sílica, não é? Agora têm uma eficiência muito maior e têm um custo muito mais baixo. Consegue-se fazer com um custo muito mais baixo. Mas, portanto, o nuclear tem estado a subir. Há aquilo que os ingleses chamam wild card, não é? Quer dizer, há uma coisa que pode acontecer, mas que, enfim, já há muito tempo que se espera que aconteça e ainda não aconteceu, que é a energia da fusão nuclear. E aí a União Europeia tem uma grande instalação. O ITER em França? Não é? Em França, em Cadarache, no sul de França, e enfim, há perspectivas de que as coisas já se conseguiu durante algum tempo ter a geração de energia, para além daquela que se consome, para ter aquele plasma a temperatura muito elevada. Certo. E há também tentativas, sobretudo nos Estados Unidos, mas noutros países também, na China. A Inglaterra também tem um trabalho feito. De fazer a fusão em dimensões muito mais pequenas. Não é? Mas o ITER ainda não é um projeto comercial, é uma experiência científica, não é? Portanto, nós vamos aprender que o ITER custa uma pipa de massa, dura um certo tempo. International Thermonuclear. Sabe que o tema geral do código para este ano é tudo é energia. Porque do ponto de vista físico, a matéria é energia solidificada, não é? Exatamente. Basta ir à equação do Einstein, é igual a MC quadrado, para ver que há uma correlação entre massa e energia. Portanto, energia não falta, não é? É como água neste planeta também não falta. Não há água salgada, água doce onde nós queremos. Pois, mas repara, mas é que nós não conseguimos produzir energia, nós só conseguimis converter energia de uma forma para outra. Exatamente. Não é? Portanto, e às vezes as pessoas dizem, mas quer dizer, com tecnologia, com certeza que se encontra aí uma forma de energia que resolve este problema. Não, nós só conseguimos converter energia, não é? Quer dizer, conseguimos converter a energia solar lá está a energia química, não é? Com a fotossíntese, que tem uma eficiência baixíssima. Não é? Conseguimos converter, por exemplo, a energia gravitacional numa barragem em energia cinética e depois através de um dínamo em energia elétrica. Nos nossos carros com motores de combustão interna conseguimos converter energia química, não é, do gasóleo ou da gasolina em energia cinética, mas tem uma eficiência baixíssima porque grande parte da energia produzida aquece o tubo de escape e aquece o ar, não é? Quer dizer, não é utilizada para o carro andar, não é? Quer dizer, e nós não conseguimos ter tubos de escapes frios, não é? É impossível. Não é? Portanto, só conseguimos converter a energia. Mas em relação ao futuro, sim, é muito importante ter presente que as energias renováveis modernas, em particular a solar e a eólica, são energias intermitentes, como é óbvio, não é? Solar só durante o dia, vento depende.
E, portanto, nós, quando estamos na nossa casa e queremos acender o interruptor, queremos mesmo que venha luz, não é? Portanto, Que não seja intermitente, que seja permanente. Claro. Tem que, quer dizer... Então precisamos de armazenar. Como é que armazenamos energia? Ora, exatamente. Como é que Armazenar. Portanto, armazenar há várias tecnologias, não é? Por exemplo, olha, uma que se é utilizada em Portugal em algumas barragens é nós bombearmos a água para a barragem e ganhamos energia potencial. Exato. Por exemplo, no Alqueva faz-se isso. Quer dizer, bombeia-se a água quando a eletricidade é mais barata e depois turbina-se quando ela é mais cara. Está a ver? E, portanto, isso é uma maneira até de ter um... Bombeia na happy hour e depois, quando é na hora de ponta, então descarrega para vender. Não é? Portanto, isso é uma forma de armazenar energia. Outra forma de armazenar energia é através das baterias. Não é? Das baterias. E hoje em dia conseguem-se fazer baterias de grandes dimensões. Na Califórnia tem uma coisa desse tipo, portanto, têm todas as fontes de energias renováveis ligadas a essa, enfim, numa determinada área, não é? Ligadas a essa bateria e, portanto, assim conseguem que o excedente de energia num determinado momento vai para carregar a bateria e depois quando não têm, digamos, a geração renovável que satisfaça a procura, então a bateria intervém. Okay. E isso também, estão a fazer uma bateria dessas de grandes dimensões em vários sítios do mundo, em Londres também. E depois há o hidrogênio verde. O hidrogênio verde. Que tem a capacidade para alimentar grandes máquinas como navios e aviões, não é? Precisam de uma carga... Exato, quer dizer, o hidrogênio verde, para ser verde, ele resulta da eletrólise da água feita com eletricidade, com energia elétrica que é de origem renovável. Ok, portanto, partir a molécula de água separando o oxigênio do hidrogênio. O oxigênio do hidrogênio, exatamente. E depois o hidrogênio pode-se, numa célula de combustível, combinar com o ar, não é? E produz eletricidade, não é? Portanto, mas fica ali guardado o hidrogênio, fica guardado. O hidrogênio, atenção, que tem que se manejar com cuidado porque é explosivo. Claro, não é? Ele alimenta foguetões, não é? Não é? Mas isso hoje em dia é uma coisa que está bastante avançada, quer dizer, a segurança para lidar com o hidrogênio. Mas tudo isto, está a ver, ainda é uma coisa que não é o preço, não é? De fazer isto ainda é bastante elevado, o preço do hidrogênio. Põe-se a questão de saber se a água tem que ser pura, porque então se a água for pura é mais um consumo de água, não é? E num país como o nosso, em que a água, enfim, temos problemas, não é? De escassez de água, mas também pode ser que se possa utilizar água do mar para fazer isso e, portanto, apesar de ser água do mar, poder fazer a eletrólise dessa água do mar para produzir hidrogênio e oxigênio. Portanto, é uma tecnologia que é uma boa aposta, é uma fileira que está a ser desenvolvida por vários países, como, por exemplo, o Chile, enfim, digamos que é comparável em termos de desenvolvimento económico com o nosso país, de certo modo, mas também noutros países e há bastante investimento na Europa e, portanto, essa é também uma via. Portanto, resumindo e concluindo, o futuro vai ser eletrificação, vai ser hidrogênio ou vai ser um mix de energias, de tudo e mais alguma coisa? Quer dizer, uma das características desta transição energética é termos no mix energético, ou seja, das várias formas de energia, termos muito mais eletricidade. Quer dizer, a eletrificação do sistema energético. Não é? Como, por exemplo, nos transportes, não é? Quer dizer, passarmos a utilizar carros híbridos ou carros elétricos e, portanto, dependermos mais... Porque está a ver, em Portugal nós já temos mais de metade da energia elétrica em tempos normais. Este ano foi um ano... Este ano estamos a importar imensa energia de Espanha. Porque Portugal fechou as duas centrais a carvão, é um grande exemplo para a Europa,
não é? Um grande exemplo. Somos dos poucos países que conseguimos fazer uma coisa dessa. Mas o resultado disso foi que isso coincidiu com uma seca. Portanto, não há energia. A energia hídrica reduziu-se a 7%, não é? 7%. E, portanto, estamos a importar de Espanha, que diz, não, nós exportamos desde que tínhamos, não é? Mas nós temos que pagar. Portanto, esse é um problema. Eu queria começar a abrir a discussão a quem está aqui presente e também a quem está online. João, por favor, está atento. Só queria colocar uma última questão antes de passarmos ao público. Professor, nós estamos a falar da variação de 1 grau, não é? Mas, voltando outra vez às alterações climáticas, naquilo que chama o planeta A. Mas há quem anda à procura do planeta B, quer ir para Marte, quer ir para a Lua. Bem, lá 1 grau. Se nós somos tão suscetíveis a uma variação tão pequena daquilo que é normal, como é que é possível nós vivemos em planetas onde as condições são completamente diferentes daquelas que são habituadas? Isto é uma utopia, enfim, alimentada por algum interesse económico, ou é possível mesmo sonhar com o planeta B? Bom, sabe, talvez pense, para compreender, talvez dá de fazer uma analogia. Quer dizer, foi desde que se descobriu que o Everest era a montanha mais alta do mundo, não é? O objetivo era subir ao Everest. Mas, quer dizer, digamos que ninguém pensou em fazer uma vila no topo do Everest. Não é? Não é propriamente o sítio mais agradável para viver, mas chegar lá é da natureza humana, quer dizer, é fantástico. O primeiro que chegou, enfim, ficou de certo modo célebre, não é? Embora agora, quer dizer, há uma fila de pessoas, não é? Quer dizer, naqueles caminhos, etc. Bom, em relação a Marte, e aí há uma coisa que é interessante mencionar. Porque é que não se fala em Vênus? Por exemplo, a NASA está mais virada... Não se fala. O Edmund Musk não... Edmund, não é? Quer dizer, Musk não fala em Vênus. Porquê? Porque Vênus, e aliás Marte também, porque Vênus tem a concentração do dióxido de carbono em Vênus, eu disse há bocado, foi em partes por milhão em volume, mas a concentração é 0,042 aqui na Terra. Na Terra. 0,042. Exatamente. E em Vênus é 98%. É quase só dióxido de carbono. Portanto, o efeito estufa, que na Terra são 33 graus, dos tais menos 18 até aos 15, não é? Em Vênus são 400 graus, não é? Quer dizer, portanto, a temperatura aliás, é mais de 400 graus, portanto, a temperatura é 400 graus Celsius, portanto, não é realmente de ir lá. Então, mas porquê é que vamos para Marte? Marte é a mesma coisa, também tem a mesma concentração de CO2. Simplesmente em Marte, praticamente não há atmosfera. De maneira que, quer dizer, não constitui um problema, mas em Vênus não, porque depois também tem umas nuvens que têm muito ácido sulfúrico, etc., portanto, uma atmosfera bastante densa. E Marte é verdadeiramente inóspito, não é? Porque, quer dizer, não tem atmosfera, a Lua não tem atmosfera mesmo. Marte tem uma atmosfera muito ténue, tem tempestades, é uma coisa que se fala pouco, tem tempestades de areia brutais, que são difíceis de prever, não é? Não tem água no estado líquido, que é aquilo que caracteriza a Terra. Portanto, é como subir ao Everest. Agora, a ideia do Edmund Musk de colocar lá uma aldeia, uma vila, uma cidade com 1 milhão de pessoas, não é? Isso surpreende. Surpreende. Portanto, temos o planeta A e depois, um dia, daqui a muitos anos, A, que já é... talvez haja um planeta B, mas não para nós. Quer dizer, sabemos que há outros sistemas solares, não é? Só para lá chegar... Agora, para lá chegar são distâncias muitíssimo... Ainda por cima, o metro está sempre de greve, portanto, como é que nós vamos parar os outros sistemas? Queria abrir a discussão. Quem é que quer participar? Há aí um microfone, por favor, se quem quiser falar, está ali, porque nós estamos em direto, então precisamos de gravar a vossa voz. Identifique-se só, por favor, e faça a pergunta. Fernando Frade, estou aqui como Fernando Frade e não com a profissão que tenho. Muito obrigado. Professor, eu gostava de lhe fazer uma questão quase de fundo. Primeiro tratámos de resíduos e depois deixámos de fazer pressão sobre isso. Depois estamos a tratar de alterações climáticas e estamos a deixar de fazer pressões sobre isso.
e vamos passar para a biodiversidade e reconversão das áreas danificadas. A primeira pergunta é: isto significa que as alterações climáticas estão mesmo assumidas e já fazem parte daquilo que nós sabemos que temos que fazer? A segunda questão tem a ver com outro aspecto. Alterar significa investir milhões. Significa, por exemplo, na Polónia, descarbonizar, significa tirar carvão e passar para outro tipo de energias, significa ainda outro tipo de coisas. Significa, se isto não vier a acontecer, que nós não vamos ter produtos onde os vamos buscar hoje, que não vamos ter estradas em algumas alturas do ano, porque, de facto, as tempestades climáticas nos vão impedir de chegar lá. Mas sabemos coisas, por exemplo, em Portugal, que com uma subida de 2 graus, o Porto de Leixões torna-se inviável. As populações tornam-se? Torna-se inviável para a operação. Com uma subida de 2 e qualquer coisa, a subida torna inviável a utilização do Porto de Leixões. Isto custa milhões. E nós não falamos nos milhões porquê? Porquê é que nós não? Não falamos nos milhões. Porquê é que nós não pomos isto claro e andamos a dizer que a 2050 isto vai acontecer, quando eu a 2050 terei 90 anos e não estou nada preocupado com isto? Sim, senhora, muito obrigada pela questão. Bom, repare, nós já estamos a sentir os impactos das alterações climáticas em Portugal e através do mundo todo. Este ano, em agosto, a extensão da seca era uma coisa impressionante. A extensão da seca na Europa ia desde a Noruega, não da parte oeste da Noruega, aí chovia quantidades brutais, mas da parte leste, parte mais próxima da Suécia, até partes da Suécia, a Roménia, todo o centro, França, o sul da Grã-Bretanha, e depois a Península Ibérica e Portugal. E o que é mais preocupante é que esta situação de seca deixou de existir passado algum tempo. O que eu referi foi o mês de agosto, mas choveu já em grande parte da Europa e aqui no sul, no sul, ou seja, na Península Ibérica, continua praticamente sem chover. Portanto, eu francamente devo dizer que estou preocupado com esta situação. E este tipo de secas extremas e de grande extensão são coisas que aconteciam no passado muito raramente, quer dizer, não quer dizer que não tivessem acontecido no passado, aconteceram no passado, mas agora são muito mais frequentes. E portanto, nós vamos ter que nos adaptar a uma situação que de certo modo é nova. Quer dizer, e a mim uma coisa que me faz impressão, com toda a franqueza, é que não há muita informação sobre isto. No outro dia, no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, de que neste momento sou o presidente, esteve presente o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e o Sr. Ministro afirmou que haveria 40, quer dizer, que enfim, uma coisa que todos os portugueses ouviram, não é? Que havia água para 2 anos em todo o país, não havia razão para estarmos preocupados, mas o que ele disse foi que não, que agora havia 40 localidades, que não mencionou quais, em que já não eram 2 anos, era bastante menos que 2 anos. E o que eu não sei bem, com toda a franqueza, é se não seria mais ajustado informar as pessoas do que é que se está a passar, para que estejamos psicologicamente preparados, está a ver? Porque pode ser que venham aí assim chuvas muito intensas, não é? E esperemos que sim, não é? Todos, penso eu, muitos desejam isso, mas neste momento a situação é complicada. Portanto, isto tudo para dizer que as alterações climáticas já existem, estão a ser observadas e vão-se agravar se efetivamente não as combatermos. E para as combater, o que é necessário é, essencialmente, fazermos uma transição energética e travar a desflorestação, que é outro problema que está relacionado com aquilo que mencionou, que é a biodiversidade, porque
O facto é que as florestas tropicais, que é onde existe maior desmatamento, não é? Em particular na Indonésia, no Congo e na Amazónia, esse bioma é dos biomas mais ricos em biodiversidade quer dizer, não se consegue travar, não é? Não se tem conseguido travar no Brasil, está a ver? No Brasil houve uma altura, depois de 2014, em que se travou muito o desmatamento, mas depois começou a subir, enfim, nos últimos anos tem sido muito, muito grave. Muito obrigado. Mais questões, João? Aqui também, aqui no público. Acho que já, não sei se... Ok, consegue-me ouvir. Para já, boa noite a todos, bem-vindos ao Aquário. O meu nome é Marco Frade, sou aqui o correspondente do Aquário nesta vossa edição do Cógito. Um bem-vindo a todos a esta casa que também é vossa. Obrigado. E a minha pergunta para o professor prendia-se com o seguinte. Ora, em termos de comunicar as alterações climáticas, existem dois grandes fossos na tentativa de dar a conhecer as alterações climáticas às pessoas. Um deles é a parte comunicativa, ou seja, transformar os resultados que nós temos das nossas experiências, das nossas hipóteses colocadas em informação simples e útil que qualquer pessoa consiga absorver. E depois, a seguir a isso, existe outro fosso ainda, que é o fosso da inação. Não é? As pessoas que têm o conhecimento em sua posse e entendem esse conhecimento, essa informação, no entanto, escolhem não agir ou neutralizar a sua ação. Nesse sentido, perguntava-lhe como é que essa relação evoluiu desde que se tornou especialista nesta matéria, desde que se especializou aqui nestes assuntos, e como é que vê o futuro desta comunicação das alterações climáticas? Ouça, quer dizer, esta questão da comunicação é francamente difícil, não é? É difícil. Eu penso que a principal dificuldade é que nós habituámos-nos a que houvesse um progresso contínuo, não é? De que o desenvolvimento social e económico fosse algo contínuo, não é? E que a economia crescesse sem qualquer espécie de dificuldade, que o bem-estar das pessoas aumentasse, que a prosperidade económica também fosse sempre evoluindo de uma forma positiva, fosse aumentando. Portanto, habituámos a que isto ia acontecer indefinidamente, está a ver? E penso que há muitas pessoas que continuam a pensar que vai ser assim. Mas o problema é que nós estamos num planeta que é finito, não é? Um planeta que é finito, quer dizer, o planeta não cresce, não é? O raio do planeta são 6.700 quilómetros e não cresce, não é? Quer dizer, portanto, isto é uma coisa que é extremamente difícil comunicar e ser aceito. Portanto, nós humanos, quando não gostamos de uma coisa, negamos, não é? Negamos, quer dizer, talvez a coisa que nós neguemos mais é a morte, não é? Portanto, negamos. E as alterações climáticas têm sido sistematicamente negadas, não é? Portanto, aquelas pessoas que se têm dedicado grande parte da sua vida a estes assuntos têm, de facto, muitas delas fazem um esforço de comunicação que muitas vezes não é bem sucedido, não é? Porque, por causa, enfim, desta perspectiva que as pessoas têm em relação ao futuro, que é uma perspectiva positiva e que as pessoas gostam de ouvir é boas notícias, não é? Que o futuro vai ser melhor, etc, etc, etc. E, portanto, e há mesmo pessoas que dizem que não vale a pena estar a dizer que as coisas vão ser, digamos, difíceis, que vai faltar água ou que vai haver a escassez de água. Vamos ignorar isso, vamos ser positivos, vamos pensar que vai-se tudo resolver.
Bom, mas quer dizer, o facto é que as coisas estão-se a passar assim, não é? Isto não tem nenhum juízo de valor intrínseco em relação aos combustíveis fósseis, porque os combustíveis fósseis alteraram imenso a nossa qualidade de vida. Quer dizer, se nós pensarmos como é que as pessoas viviam, não é? Em meados do século XVIII, talvez 1750, e em particular em Portugal, não é? Via-se muito mal, havia muitas dificuldades, a esperança de vida era muito mais baixa do que é hoje, não é? É espantoso, a esperança de vida aumentou de 40 à nascença, de 40 anos, a média global, em 1900, para 70 e tal agora. Mas também vos digo que está a diminuiu nos últimos 3 anos. A esperança de vida diminuiu nos últimos 3 anos. E onde diminuiu mais foi na América Latina e depois no sul da Índia, depois nos Estados Unidos e depois na Europa. Portanto, as pessoas agora vivem um bocadinho menos, em média, claro, está a ver? Claro. Portanto, e porquê? Sobretudo por causa da Covid, mas também agora por causa das questões da guerra e cada vez mais as alterações climáticas vão contribuir para isso. Eu vou-vos dizer outra coisa que é desagradável dizer e que as pessoas preferiam não ouvir, mas, quer dizer, nos países do chamado Corno da África, ou seja, na Etiópia, no Sudão do Sul, na Somália e no Quénia, há milhões de pessoas que, se não tiverem uma ajuda alimentar, não conseguem sobreviver, não é? Não tem agricultura, não tem nada, tem que lhes dar de comer, não é? Portanto, alguém tem que lhes dar de comer. Portanto, não é agradável dizer isto, não é? Quer dizer, não vem praticamente as notícias, mas quer dizer, há 4 estações de chuvas, as últimas 4 estações das chuvas falharam, não houve chuva. E a deste ano consegue-se prever que também deve falhar. Portanto, estão a ver, quer dizer, e isto não é só devido às alterações climáticas, mas naquele sítio do mundo há situações destas no passado, mas agora estão-se a agravar, estão-se a tornar mais frequentes estas situações. Portanto, está a ver, temos um mundo com problemas que exigem, e isso é das coisas que mais me preocupa, exigem uma cooperação geoestratégica entre os países. E é isso que nós estamos a ver, está a ver? Isso é que é difícil. Portanto, estamos já um bocadinho para lá do nosso tempo. Peço, por favor, fazer uma pergunta muito rápida, se não se importa. Sim, rápida, Obrigado. muito rápida. Boa noite, sou a Chiara Ternulo e gostava de saber, em relação ao combate às alterações climáticas, não é? Quais é que são as medidas, mesmo práticas? Estamos a ver que estamos a falar de medidas geopolíticas, mas também sabemos que há medidas locais muito práticas que, se calhar, se podem imediatamente pôr em ato. Eu gostava, que nos desse assim algumas ideias muito práticas para chegar às pessoas, não é? Bem, Sim, senhora, uma pergunta muito boa. Uma pergunta muito boa. Professor, 1 minuto. Como? 1 minuto para responder, está bem? Não percebi. 1 minuto. 1 minuto para responder. Ora bem, vou-lhe dar vários exemplos concretos. Um deles, comermos menos carne, que é uma coisa que faz bem à saúde. O outro, se tivermos possibilidade disso, quando formos comprar um carro, comprar um híbrido ou um carro elétrico. O outro, ter uma mobilidade mais racional e utilizarmos, se possível, ou andar a pé, que faz também muito bem, ou de bicicleta. E a outra, se tivermos uma moradia, instalar painéis solares ou painéis térmicos solares, está a ver? E de certo modo em casa, poupar energia, não deixar a televisão acesa quando não estamos lá, ou não deixar luzes acesas. Portanto, e a água, e poupar a água, não estar muito tempo no chuveiro, está a ver? Coisas deste tipo que todos nós podemos fazer, e se fizéssemos numa escala, digamos, mundial, tinha um certo efeito. Muito bem. Uma pergunta lá de casa? Sim, há aqui muitas perguntas e muitos comentários, mas então eu vou só fazer só uma. Aqui guardar. Há aqui uma série de comentários e há uma coisa que se cruza aqui com um tema que não se abordou e por isso vou escolher essa. A Luísa Leiria diz que se fala muito do custo da mudança, mas pouco do custo de não se fazerem essas mudanças.
E quando acontecem as desgraças logo se vê. Eu pegava nesta e uma das estratégias, falou-se aqui um pouco na mitigação, mas não se falou na adaptação, não é? Ou seja, ainda em setembro passado, 1/3 do Paquistão ficou debaixo d'água. Não é possível investir também para que, acontecendo estas desgraças, os sistemas sejam mais capazes de que as desgraças não sejam tão sentidas? Certo, uma boa pergunta, uma resposta adequada a Portugal. Vinha hoje no Jornal Público uma reunião do Conselho Nacional da Água, que surpreendentemente não reunia há 3 anos, e uma das propostas era construir 7 barragens no Rio Tejo. Outro tipo de solução de adaptação às alterações climáticas no que respeita à água é encontrarmos novas disponibilidades de água. É aquilo que fazem os países que estão mais avançados do que nós nesta questão das disponibilidades de água, que é fazer a reutilização das águas residuais urbanas, ou seja, aplicar a economia circular à água, nas grandes cidades reutilizar essas águas. Em Portugal, o nível de reutilização das águas residuais urbanas, que temos muito boa qualidade de água, atenção, muito boa qualidade de água em Portugal. Temos uma grande percentagem de águas que são tratadas, mas depois a água tratada vai para o terreno e não é reutilizada. Em Portugal, 1,5% apenas. O Algarve 3%, em Espanha 10%, é líder na Europa, e a outra a dessalinização. Temos uma central de dessalinização em Porto Santo, foi construída em 1980, foi extremamente inovadora e foi quase que revolucionária, mas não temos praticamente nenhumas, no continente. Portanto, criar novas disponibilidades de água e, evidentemente, uma coisa que é óbvia, mas penso que é sermos mais eficientes no uso da água, não desperdiçar água, na distribuição da água, não haver perdas. Neste momento as perdas são muito grandes, cerca de 40%, 30% a 40%. Para evitar isso é preciso um grande investimento nas redes de distribuição da água e também em tudo o que é a agricultura irrigada, que é muito importante para o país, muito importante continuar a fazer regadio no nosso país, porque isso dá-nos, do ponto de vista económico, é importante, porque a economia é uma das componentes da sustentabilidade, isso é muito importante, mas depois também temos regadio em condições, por gravidade, em que há um grande desperdício de água. Muito bem, eu quero, João, agradecer, mas nós estamos para lá do nosso tempo, é importante, temos aqui uma certa disciplina. Última pergunta, professor. No ano passado escreveu um livro que se chama Tempo, Progresso, Crescimento e Tecnologia, onde defende uma nova abordagem no tempo, de uma forma muito sintética. Qual é que é a sua ideia principal do seu livro? Bom, o título tenho a impressão que indica, não é? O título chama-se Tempo, Progresso. O livro está em inglês. Em inglês, não houve nenhuma editora portuguesa que estivesse interessada em traduzir, mas enfim, isso não me preocupa muito. Mas, portanto, é Tempo, Progresso, Crescimento e Tecnologia. Como é que os humanos e a Terra estão a responder. Exatamente. A ideia é que estas ideias... Bom, o tempo é o que estrutura o livro, mas as ideias de progresso, crescimento e tecnologia são dominantes, está a ver? Okay. São quase que mitos, não é? Já não temos muitos mitos, mas enfim, estes são capazes ainda de persistir. Os novos mitos. E como é que nós, simples humanos, não é? Quer dizer, estamos a responder perante a grandeza destes mitos, não é? Quer dizer, o poder destes mitos. E como é que o sistema Terra... Bom, o sistema Terra não se importa assim muito, está a ver? Não é? Quer dizer, nós podemos fazer o que quisermos ao sistema Terra, quer dizer, a Terra continua, não é? O sistema Terra. Mas, portanto, como é que nós, enfim, nos adaptamos perante a grandeza, não é, destes mitos tão importantes que é o progresso, o crescimento e a tecnologia? Muito bem, professor, muito obrigado por ter cá estado. Em jeito de despedida, muito obrigado também a vocês que vieram cá presencialmente e quem esteve em casa também a acompanhar esta conversa. Queria só lembrar que para a semana, na quarta-feira às 21h30, vamos ter o cientista Carlos Penha Gonçalves, foi aquele senhor que foi substituir o Almirante Gouveia Melo na Task Force, a falar sobre um tema que está meio esquecido, mas que não desapareceu, que é como é que vai evoluir a Covid-19 nos próximos tempos. E hoje à 8, aqui, estão todos convidados para cá regressarem, temos a cardiologista Dulce Brito a falar sobre porque é que sofremos tanto do coração. Isto no sentido
metafórico e também no sentido literal do termo. Muito obrigado a todos. Até à próxima. Muito obrigado.